serva do Senhor, a irmã White, no livro Testemunhos para a Igreja, capítulo 2, página 36, ela diz: a razão por que o povo de Deus não é mais espiritual e não possui maior fé foi-lhe mostrada. É acharem-se amesquinhados pelo egoísmo. Não é a abundância de vossas reuniões o que Deus aceita. Não são as vossas orações também numerosas, mas o fazer bem, fazer a coisa devida e a devido tempo. Então, mesquinhez, né? Aí, amesquinhados pelo egoísmo, a gente vai então ver as situações em que Deus fez de tudo para nós não sermos egoístas. O primeiro exemplo é Ele dando a oferta maior para nós, que é Jesus Cristo, o próprio Filho. Eu peguei 3 exemplos. Esse aí, a parábola do bom samaritano e a multiplicação dos pães. Veja bem, a nossa igreja, muita gente está acomodado por estar na igreja verdadeira, por ser uma igreja que surgiu de uma profecia, por nós termos tudo, irmãos. A gente olha assim, a literatura que nós temos, Deus vai pedir mais de nós, porque nós estamos cheios mesmo nós estamos fartos de alimento espiritual. Agora não devemos ficar com isso só para nós. Essa semana, foi no sábado, Edjane e eu compartilhamos material da igreja com uma pessoa que sempre nos pede. É uma pessoa de outra denominação. Aí a gente pode pensar assim, nossa, a gente fica dando literatura nossa para a pessoa pregar lá. Bom, vai pregar com palavras verdadeiras. Não são palavras que saíram de qualquer pessoa, né? São palavras daqui, das nossas meditações, das nossas revistas. Então, muita gente está acomodada pelo tempo de igreja, mas diz aqui no texto, ela diz que nós não somos mais espirituais, não possuímos maior fé, é por estarmos guardando isso para nós. E o livro Serviço Cristão veio para nos despertar, porque muita gente diz assim, eu não perco um dia de culto. Não é a abundância de vossas reuniões, também não são as orações enormes, ou o tempo todo, né, que nós oramos tanta programação que nós fazemos, mas aí inclui fazer o bem, fazer a coisa devida e no devido tempo. Então, esse capítulo aqui, esse tópico do egoísmo, nós devemos aproveitar as oportunidades, quando diz o devido tempo. Aquele homem, aquele samaritano, socorreu o próximo sem saber o nome dele, sem saber a condição religiosa, a condição econômica. A parábola ensina que o amor ao próximo não deve ter limites, mesmo que o outro seja um inimigo. Então, eu não vou deixar de emprestar um material porque é de outra igreja, eu não vou deixar... a gente chama, a pessoa não vem para a nossa igreja, mas, irmão, cada vez que nós conversamos com essas pessoas, fica uma mensagem. O serviço cristão é esse. Aproveite a oportunidade. Aquele samaritano socorreu aquele homem ferido, enquanto os que passavam por ali estavam preocupados com o culto lá na sinagoga. A gente não pode perder tempo, não. Nós temos que estar lá na programação da sinagoga. Esse foi um dos exemplos. Eles estavam preocupados com o formalismo. E ontem, quando o pastor falou, mostrou que uma das armas do inimigo tem o formalismo, tem o fanatismo, tem que tomar cuidado com esses extremismos, né? Então, esse tópico da mesquinhez, aí o egoísmo tomando conta de muita gente, é esse texto. A cobiça. Olha só, a irmã White diz no livro Testemunhos Seletos, capítulo 3, página 345. Contudo, alguns se recusavam a converter-se, não estavam dispostos a andar nos caminhos de Deus. E quando, para poder avançar a obra divina, né, eles eram feitos de pedidos de ofertas voluntárias, mas alguns se apegavam egoisticamente às suas posses terrestres. Esses ambiciosos foram separados do grupo dos crentes. Quer dizer, olha quantos estão perdendo também de ir para o céu, perdendo a eternidade pela mesquinhez, por não querer se desfazer de seus bens. Foi pedida oferta voluntária, mas muitos deixam de ir para a igreja. Irmãos, tem gente que deixa de ir para a igreja quando começa a trabalhar. A gente vê situações aqui, pessoas que frequentam a igreja, se batizam, estão ali felizes, aceitaram aquela mensagem linda e maravilhosa. Está desempregado, começou a trabalhar, a pessoa some. Aí a gente começa a ver
Cadê a fidelidade com Deus? Cadê o compromisso com Deus? O 10º mandamento é sobre a cobiça. Diz justamente para não cobiçarmos nada do próximo. Olha o que diz Êxodo 20, aqui, verso 17. Não cobice a casa do próximo, não cobice a mulher do próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao próximo. Cobiçar é desejar, é almejar, é focar, é querer aquilo, é invejar, é querer aquilo para você. Nós só devemos cobiçar o que é celestial, porque aí é para todos. Mas o que pertence só ao próximo, aí está sendo egoísmo, porque você pensa que fulano tem, eu quero ter. Aí às vezes a pessoa envereda por caminhos que não são apropriados, que não são da vontade de Deus, porque quer ter aquilo. Então se corrompe, né? Faz tanta coisa errada, porque cobiçou aquilo ali para si. Como eu já falei, nós devemos cobiçar o que é celestial, porque, por exemplo, a felicidade é para todos. Quando Deus fez a multiplicação dos pães, ele utilizou ali os 5 pães e 2 peixes, que era o lanche de um rapaz que estava ali. Então, Deus utilizou o que era do próximo para dividir com todos. Então, nós devemos já ficar em mente com essas 2 palavras. A não sermos amesquinhados pelo egoísmo e não querermos cobiçar o que pertence a outros. Aqui diz assim, esses ambiciosos foram separados do grupo de crentes. Então, Deus, ele conhece a condição que cada um chega a ele. Lembra que foi o que a irmã Dalva disse ainda há pouco? Quando Jesus fez a segunda multiplicação dos pães, ele sabia quem tinha vindo só por causa da multiplicação. Ele disse assim, vocês estão aqui porque vocês não se fartaram, vocês querem mais. Então, Deus sabe por que nos aproximamos dele. Se estamos pedindo só para nós. Lembra do publicano? Aquele outro chegou e ficou lá. Ah, Senhor, lembra de mim que devolvo o dízimo, que não falta aos cultos, tudo direitinho, né? E aquele chegou e disse assim, Senhor, tende misericórdia de mim que sou pecador. Até são 7 palavras na frase dele, na oração dele. E ele saiu dali justificado. Deus se agradou mais da oração daquele ali. Então, vem agora outra mensagem, mais forte ainda. Se essa já nos advertiu para não sermos amesquinhados pelo egoísmo e não cobiçarmos o que é do próximo, essa outra, irmã White, diz assim, é uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum, entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja, está preparado para finalizar a sua história e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Então, aquilo que eu já falei no início, muitos estão acomodados. Ah, irmã, eu nasci na igreja. Ah, irmã, já trabalhei tanto para Deus, mas a santificação é um processo diário. Você tem que ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Aí, ela diz assim, a irmã White, essas pessoas que o nome, nenhum entre 20, né, pode estar sendo aprovado por Deus. Ela diz, professam servir a Deus, mas estão servindo a Mamon, fervorosamente a Mamon. E a gente sabe que Deus diz assim, foram palavras de Jesus Cristo, não se pode servir a 2 senhores, ou se ama um, ou se odeia o outro, né? E quando ele fala isso, ele diz, não se pode amar a Deus e as riquezas. Então, existem essas pessoas aí que professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Esta obra feita pela metade é um constante negar a Cristo, de preferência a confessá-lo. São tantos os que introduziram na igreja seu espírito não subjugado, em culto, seu gosto espiritual é pervertido por suas degradantes corrupções imorais, simbolizando o mundo no espírito, no coração, nos propósitos, confirmando-se em práticas concupiscentes e são inteiramente cheios de enganos em sua professa vida cristã. Então, irmãos, quando chega na hora de dizer, você pode fazer isso pela igreja? Ah, irmã, não posso, porque eu já estou envolvido com outra causa, eu já estou gastando dinheiro com outra causa. Então, esses irmãos estão achando que estão fazendo a vontade de Deus só porque são adventistas
batistas de berço ou de outra denominação só de berço. Na verdade, a irmã White está se referindo aos que já estão dentro da igreja, não é só a gente que está aí fora, não. Já são os que professam ser membros da igreja. Estão lá, eu me batizei, o pastor registrou meu nome no livro da vida e acha que isso é o suficiente. Ela diz assim, isso aqui é forte mesmo. Essas pessoas estão vivendo como pecadores e alegando ser cristãos. Os que pretendem ser cristãos e querem confessar a Cristo devem sair dentre eles e não tocar nada imundo e separar-se. E ela acrescenta, deponho minha pena, quer dizer, ela estava escrevendo e viu o momento de deixar de lado a sua pena, né? E parar de escrever, ela disse, e ergo a alma em oração, para que o Senhor sopre sobre seu povo relapso, que são quais ossos secos, a fim de que vivam. Então, estamos vendo que a mensagem já é para nós, que frequentamos a igreja há tanto tempo. Vamos repetir? Deponho minha pena e ergo a alma em oração, para que o Senhor sopre sobre seu povo relapso, que são quais ossos secos, a fim de que vive. Então, ela contemplou aquele povo que achava que o nome que estava tudo bem, porque o nome estava ali na igreja, tal, registrado no livro da vida, e que fosse o suficiente. Ela levantou-se, então, para orar. Ela disse, o fim está próximo, chegando-nos tão furtivamente, tão imperceptivelmente, tão silenciosamente, como os abafados passos do ladrão à noite, a fim de surpreender desprevenidos os dormentes sem o devido preparo. Conceda ao Senhor que seu Santo Espírito sobrevenha aos corações que se entendem à vontade, para que não continuem por mais tempo dormindo como os outros, mas vigiem e sejam sóbrios. Isso aí se concentra também no boletim lá da conferência de 1893. Então, naquele dia, a irmã White, escrevendo, contemplou aquela cena e ela foi ali orar por esse povo. Jesus Cristo, já em João 17, ele orou tanto por aqueles que estavam ali contemplando o sofrimento dele, como os que nasceriam hoje, como os que ainda vão nascer, pelos que ainda vão nascer. Jesus já orou por nós, porque ele sabe o quanto nós precisamos vigiar e orar. O inimigo tem distraído muito os irmãos. E ele não está preocupado com os que estão lá fora ainda não. Ele está preocupado os que já estão frequentando essa igreja, os que estão aí cheios de material. Mas não adianta só comprar o material, só guardar, irmãos. Tem que devorar esse alimento todo, degustar, sentir o sabor desse alimento. Não é só, eu leio todo dia, Salmo tal, eu leio cartas de Paulo. Não, é ler, absorver e, acima de tudo, praticar. Então, que Deus nos abençoe, que haja realmente um reavivamento, que a gente não se encontre apenas pelo compromisso habitual de estar aqui nesse horário, né? Mas que seja mesmo, ó Deus, obrigada porque o Senhor me acordou mais um dia, pela chance de salvação que o Senhor está me dando para fazer por mim e pelo próximo. Então, que Deus nos abençoe, que revertamos essa situação. Quem ainda for egoísta, que ainda está segurando seus bens, segurando alguma coisa, que seja a hora de dedicar a obra. Pronto, alguns irmãos que têm assim imóveis que possam ceder para ser igreja, que possam ceder para ser um acampamento, que tudo seja voltado agora para concluir a obra, porque o número de irmãos cresceu quando eles se reuniam, quando eles oravam, quando eles dividiam tudo, porque eles acreditavam que Jesus Cristo ia voltar naquele tempo. E hoje que nós estamos aí vendo os sinais, cada dia mais confirmando que Jesus Cristo está às portas. Vamos deixar de lado o egoísmo, não pensar só em nós, mas assim, meu Deus, essa hora, nesse momento, alguém está precisando. Gente, ontem na minha escola, no planejamento, nós estávamos pensando o que iríamos fazer no Setembro Amarelo. Agora, a gente está até proibindo de fazer uma programação em si, né, com essa história, porque é um nome bem negativo.
esperta para momentos ruins. E a gente tem que agora pensar bem em muita gente que hoje ainda não se levantou da cama porque está desanimado, porque está tendo crise de ansiedade, de pânico, porque está... Então, que vocês hoje procurem telefonar para alguém, procurem visitar alguém, se aproximar de alguém. Pratique, exercite isso aí. Hoje eu estou preocupada com alguém, então eu vou lá fazer alguma coisa. Muitos se acomodam de dizer só, irmão, quer aceitar Jesus Cristo? Já chega com aquele discurso. Mas você tem que ir logo atrás da necessidade física, da necessidade material. E ali você apresenta Jesus Cristo no que você estiver fazendo por aquela pessoa. Esse é o serviço cristão. Jesus Cristo primeiro atendia aquela necessidade. Aí, pronto, alimentava e agora chegava com a mensagem. Porque para muita gente aí que está passando fome, para muita gente que está com dor, não adianta só você dizer que Jesus cura, que Jesus salva. Chegue lá, o que é que está precisando? Um idoso que não tem condições de limpar uma casa. A gente sempre fala assim para os desbravadores fazerem uma ação desse tipo. Faça alguma coisa por alguém que vai chamar a atenção de alguém. E assim, você está tirando momentos do seu dia para ajudar alguém. O livro é serviço cristão. Então, tudo que a gente fizer, que pense mais no próximo do que em nós, a gente está fazendo o que Jesus fez, faz e ainda fará. Então, que Deus nos abençoe e que lembremos disso. Quem pensa no próximo é porque o Espírito Santo ainda está atuando nele. Amém. Pode orar, irmã. Gente, só um minutinho. Esse texto aqui, gente, ele White fala de uma situação. A situação do povo estava metinhado pelo egoísmo, pela cobiça, e não estava salvo. E ela diz a ocasião em que ela recebe do Senhor essa explicação. A ocasião é que a igreja pediu ofertas para avançar a obra divina, e eram feitos pedidos de ofertas voluntárias, porém alguns se apegaram de forma egoísta às suas posses, ou seja, não deram. Então, diz que eles eram ambiciosos, e esses ambiciosos foram separados do grupo de crentes, né? A oferta era para a obra avançar. Eram egoístas, ou seja, só queriam tudo para si, só para si, não tinham fé, não, porque não queriam praticar o bem, não queriam fazer as coisas certas e não queriam fazer a pregação do evangelho no tempo certo. Essas ofertas eram para poder a obra chegar no Brasil, a obra chegar na Europa, a obra da verdade chegar nos países de outras línguas, e essas pessoas não fizeram. Eram egoístas. O evangelho só para nós aqui dos Estados Unidos já está bom. Deixa os brasileiros lá morrendo mesmo na idolatria. Então, queridos irmãos, e hoje, quando o Senhor faz um pedido de oferta, de pacto na igreja, nós estamos fazendo o quê? Estamos colocando esse dinheiro em quê? Em que nós estamos abarrotando nossas casas, nossas roupas, nossas coisas, nossas posses? Em que nós estamos fazendo? E se nós estamos colocando nosso dinheiro? Será que nós temos que fazer um pouco mais para que a obra, para que os cofres da igreja tenham dinheiro para mandar missionários para fora do país, para longe ou para perto? Então, esse é um problema, o estudo de caso que estava acontecendo ali, e que pode nos ajudar também a não cometer o mesmo erro. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe, meus irmãos. Tenham um bom dia. Isso mesmo, pastor. Amém. E aquela frase que diz, né? A missão é feita pelos pés que vão lá, pelos joelhos que ficam, pelas mãos que doam. Ontem eu estava vendo um vídeo daquela cantora canadense, Celine Dion, se não me engano é a música do Titanic, que é dela. Ela é acumuladora, ela tem uma doença degenerativa, ela é acumuladora, ela tem um depósito onde guarda mais de 10 mil pares de sapato. Ela coleciona tanta coisa que vai ficar aí como museu. Se ela fosse
leiloar, vender, fazer qualquer coisa, com tudo isso que ela acumulou, se isso aí fosse vendido para reverter para a saúde dela, ainda não pagaria a saúde. Então, juntou tudo isso para ficar aí. E eu falei só nos mais de 10 mil pares de sapato. Ela guarda brinquedos dos filhos. Então, tem gente que ainda guarda também. Egoísta. E aí junta o egoísmo com essa coisa de acumular, que faz parte aí também, né? Meu Deus. De tudo, que é um transtorno. É um transtorno. Então, pronto. Então, temos que pedir a Deus para tirar isso do nosso pensamento, né? Pronto. Então, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada porque o Senhor nos ama. O Senhor, Jesus, desde 1893, quando a irmã White contemplou aquela cena, também o Senhor aí já imaginou quem poderia estar nessa situação hoje, de estar com o nome escrito no livro da vida, porque um dia se batizou, creu no plano da salvação e aceitou e está aí, mas está acomodado por estar só com isso. Não adianta só sentarmos no banco da igreja para assistirmos à programação. O Senhor conta com o talento de cada um de nós. Então, que todos aqui sejam batizados pelo Espírito Santo diariamente, motivados, Senhor, a ir buscar essas almas que estão aí perdidas. Quantas pessoas partiram ontem sem ter recebido essa palavra de conforto? E assim, Senhor, nos ajude a sermos essa mensagem mesmo do terceiro anjo que o Senhor nos confiou, que possamos dar conta do recado e assim sermos aprovados pelo Senhor no grande dia, quando virmos fruto do nosso trabalho, que o Senhor também vai mostrar, né? O Senhor já chegou lá, já viu que já contemplou suas mãos, sabe que em cada mão, cada ferimento daquele está gravado o nome de um filho seu. Então, que a gente consiga hoje enxergar todas essas pessoas que estão bem próximas a nós. Nos use para a sua honra e sua glória, nos faça esses vasos, ser vasos de bênçãos para essas pessoas que estão precisando, que estão clamando aí. Obrigada, Deus, porque eu sei que o Senhor vai nos guiar a cada pessoa. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amém.